Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. É muito comum ouvir pessoas dizendo que não creem na Bíblia porque este é um livro escrito por homens. E de fato, assim o é. O livro sagrado do cristianismo não caiu pronto do céu como se fosse um objeto místico repleto de poderes mágicos. Ele foi escrito ao longo de séculos por dezenas de autores nas mais diferentes condições sociais. Mas os que apelam para a autoria humana da Bíblia como razão para não aceitá-la, se esquecem que nenhum de nós conseguimos chegar sozinhos ao conhecimento que possuímos. Nós sempre precisamos de algo ou alguém para mediar esse conhecimento. Veja se não é bem assim. Como você aprendeu a ler, a andar? Um adulto possivelmente pegou em sua mão e o ensinou a dar os primeiros passos. Como aprendeu a escrever e interagir com o mundo exterior? Certamente foi através de professores, livros e outras pessoas que interagiram com você em toda a sua infância. E isso continua na fase adulta. Até hoje você aprende coisas através do outro e, algumas vezes, nem aprende, mas conta com o que o outro aprendeu. É isso mesmo. Por exemplo, se o seu carro estraga, você pede a um mecânico para socorrê-lo. Você sabe que o carro estragou, mas depende do conhecimento do mecânico para consertá-lo para você. E assim vai com todas as especialidades da vida, ou seja, estamos sempre precisando dos outros para viver ou solucionar os nossos próprios problemas. Eu penso que Deus até fez isso para que nunca caíssemos no erro de achar que nós, em nós mesmos, nos bastássemos. Então, o Senhor nos fez sempre dependentes uns dos outros, para talvez que possamos viver em família. Embora hoje eu admita que a coisa nem sempre funciona tão bem assim, o que é uma pena. Pois bem, se é este o modo como as coisas acontecem, como processo o conhecimento, se precisamos sempre do outro ser humano para atingir o conhecimento do mundo exterior, por que seria diferente em relação às verdades reveladas por Deus? O ser humano por si só não é capaz de chegar ao conhecimento e à verdade absolutos. Ele sempre depende de uma outra fonte. Por esta razão, foi que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Às vezes, esses homens santos, ou profetas, como eram geralmente chamados, transmitiam as verdades de Deus verbalmente. Outras vezes, as mensagens eram escritas, reforçando ainda mais o seu impacto, propiciando-lhes ainda uma maior circulação. E havia também mulheres no círculo dos profetas. Embora nenhuma delas tenha provavelmente participado da produção escrita da Bíblia, certamente tomaram parte ativa no ministério profético de Israel. Miriam, Hulda, Raquel, Ana e até a esposa de Isaías são algumas das várias mulheres que exerceram atividade profética na trajetória do povo de Deus. E tem mais uma coisa importante. Esse conteúdo profético, que depois virou livro inspirado, não foi um mero fruto da inspiração humana. Não foi mesmo. Você se lembra do texto que lemos de 1 Pedro, dizendo que homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo? Preste atenção agora nas palavras que antecedem esse verso. Sabe primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Percebeu a questão aqui envolvida? Agora eu entendo que a Bíblia é uma revelação dada por Deus através de agentes humanos e que precisamos da mediação do outro para obter conhecimento. Logo, a Bíblia seria Deus falando com sotaque humano. Então é de se perguntar como se relaciona o método científico que tantos apreciam com essa declaração de inspiração da Bíblia. Ora, todos os que lidam com ciências sabem que o alcance de nosso método científico e de nossa inteligência são bastante limitados. Trabalhamos sempre com hipóteses, teorias e verdades provisórias, passivas de ajustes, correções e atualizações. O nosso saber sempre terá um limite. Isto vale não só para a ciência, mas também para a teologia e a religião. Estamos sempre conhecendo um pedaço da história, mas nunca a história por completo. E assim o será até a volta de Cristo. De acordo com o apóstolo Paulo, referindo-se ao conhecimento presente em relação ao futuro, hoje, em parte conhecemos
e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. 1 Coríntios capítulo 13, versos 9, 10 e 12. É por essa razão que muitas vezes teremos de trabalhar com possibilidades e hipóteses que, apesar de lógicas, não podem ser verificadas. Agora, uma opção bastante segura seria confiar na revelação já mencionada. Isto nos ajuda na busca pela verdade e o conhecimento. Veja, se existe mesmo um Deus que nos ama e se preocupa com a humanidade, esta é a premissa cristã, é de se esperar ou supor que este Deus se comunique conosco por meio de uma revelação compreensiva ao discernimento humano. Esta revelação, é claro, aponta como pano de fundo o amor e o caráter de Deus. Como afirma Hebreus 11, verso 1, ela será a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Essa é a descrição bíblica daquilo que comumente chamamos fé. E esta fé também é uma premissa para entendermos o relato bíblico, inclusive aquele que fala da criação e da origem da humanidade. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11, verso 3. Isso leva automaticamente a uma outra pergunta. Seria Deus passível de prova laboratorial? Certamente que não. Entenda uma coisa, provas só existem na matemática ou em um outro sistema formal. E Deus não é número nem equação. Para que se faça uma prova, isto é, uma demonstração científica usando a linguagem matemática, é preciso que se estabeleçam regras rígidas entre quem fornece e quem recebe as provas laboratoriais. Nesse sentido, há coisas que pressupomos, mas não temos condição de provar laboratorialmente, porque estão acima de nossos meios de verificação. Para dar exemplos simples, podemos dizer que amor, saudade, sentimentos humanos, por exemplo, são realidades inegáveis e nem por isso são laboratorialmente mensuráveis. Você compreendeu então a situação? A Bíblia também não apresenta provas da existência de Deus, mas apenas o pressupõe como Criador do universo, do ser humano e de tudo que está em nosso redor. Mas isto não significa que ela nos deixou sem nenhuma evidência, pois podemos reconhecer a Deus e sua existência por meio das coisas que Ele mesmo criou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1, verso 20. E não é só por meio da criação que Deus revela a sua existência. Ele também age constantemente ao longo da história humana. A sua ação para com toda a humanidade, com o povo de Israel e até mesmo com pessoas individuais, desde a antiguidade até hoje, são coisas que podem ser claramente vivenciadas e testemunhadas. E o ponto culminante de tudo isto foi a vida de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Afinal, segundo a compreensão cristã, Jesus foi a revelação máxima da divindade em meio à história dos homens. Nele, Deus se fez um de nós e nos revelou seu amor de um modo superior a qualquer outro jamais imaginado. Quando contemplamos Jesus, contemplamos a Deus, pois Ele é, de acordo com Colossenses 1, verso 15, a imagem visível do Deus invisível. Essa história e essa revelação foram preservadas por Deus em forma escrita para o testemunho das gerações que não tiveram o privilégio de testemunhar pessoalmente esses acontecimentos, e é aí que entra o papel da Bíblia Sagrada. De acordo com o livro dos recordes, a Bíblia é de longe o livro mais lido, traduzido e vendido do mundo inteiro. De um modo geral, podemos dizer que ela foi escrita em mais de 35 gerações, cobrindo cerca de 1.500 anos. Foram mais de 40 autores em 66 diferentes livros, escritos em 3 diferentes continentes.
Esses autores eram muito diversificados. A maioria deles nem teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente. Nunca houve uma reunião de pauta para saber o que colocariam no papel e nem contaram com a assistência de um editor ou de uma grande casa publicadora com todos os especialistas que pudessem ajudar e a dirigir o estilo literário que empregariam e, mesmo assim, esse livro saiu extraordinariamente harmônico, totalmente harmônico em seu conteúdo. É realmente uma obra miraculosa.